Olá, boa noite. Girassol Jornal, bem-vindos. Começamos nas estradas hoje e com novas mortes que marcaram o dia. 2 pessoas morreram na Estrada Nacional 230. E foi por causa de um acidente de viação. As vítimas se faziam transportar em uma motorizada que, na tentativa de ultrapassar, acabou por colidir, com um caminhão. Os cidadãos que testemunharam o acidente de viação que provocou a morte de 2 cidadãos que vinham a bordo de uma motorizada depois de chocarem com um caminhão basculante na Estrada Nacional 230 entre o viaduto do 25 e a Zona Econômica Especial no município de Viana hoje, explicam como tudo aconteceu. O meu colega vinha de Cacoaco com o material da fábrica de cimento do Bom Jesus. De repentemente, a moto de 2 rodas rebocando com um rebocador, a moto faz uma ultrapassagem dupla no caminhão, o caminhão assustou, a moto estava à frente. Assim que o motorista tenta travar, a moto escorrega. Assim que a moto escorregou, o caminhão não obedeceu com o peso que estava a levar, a motorizada entrou por baixo do caminhão, os 2 mesmo mortalmente. Olha, os acidentes aqui nesse troço têm sido recorrentes. Só esta semana já registramos 2 acidentes. É triste, é lamentável, porque não seria assim, mas às vezes por nossas próprias culpas, então apressamos a morte. O acidente mortífero que provocou mais um acidente no mesmo local faz parte de vários que têm acontecido no mesmo troço, segundo os mototaxistas e automobilistas que deixam um apelo. Recomendo que devemos ser prudentes nas vias, andar com cuidado, para que então reduzamos assim a sinalidade. A todos os mototaxistas que tem que ter mais precaução na via, na estrada, porque o motoqueiro anda mesmo, o motoqueiro anda muito mal. Sem prestarem qualquer declaração, os agentes reguladores de trânsito e a Polícia Nacional no Distrito Urbano da Baía estiveram no local e garantem que o motorista do caminhão já se encontra detido na esquadra policial do Distrito Urbano da Baía. Dados da Polícia Nacional indicam que só nessas 2 últimas semanas já aconteceram mais de 6 acidentes de viação nas estradas a nível da província, que já provocaram mais de 7 mortes. Ainda nesta edição do Girassol Jornal, o regresso à história do pai que vive na rua acompanhado dos 3 filhos. E também hoje a necessidade de ajuda com o caso do menino de 10 anos que padece de lepra em Viana. Dia Mundial da População, reflexões e opiniões que envolvem as políticas sociais de desenvolvimento no país. O que diz a União Europeia sobre a posição de Angola no ranking internacional sobre a transparência no combate à corrupção. VIH-Sida, números atuais sobre a situação no país e visão de combate. Aumentou o número de mortes no caso que envolve a seita religiosa no Quênia. Outra vez, boa noite. Continua nas ruas da ilha de Luanda o pai que anda acompanhado dos seus 3 filhos, sem espaço para viver. Trata-se de uma história já contada aqui no Girassol Jornal, com a garantia de ajuda que até ao momento não chegou à família, que continua ao relento. Depois da Rede Girassol deslocar-se até a ilha de Luanda, ouvir a vossa história, o que é que aconteceu? Depois da Girassol dar as costas, então foi numa quarta-feira. Numa quinta-feira apareceu um pequeno empresário que me trouxe uma cesta básica, muita coisa. Arroz, massa, bolacha, óleo, açúcar, feijão, pão, essas latas, essas conservas. Recebi bem, com bom coração. Não recebi com coração assim mal, não, magoado, não. Com boa fé mesmo. Na passada quarta-feira, demos voz a esta família que vive ao relento na ilha de Luanda há quase 2 meses. O progenitor Jeremias Carmona, que cuida dos seus 3 filhos desde que perdeu a sua companheira em 2019, apesar da oferta recebida, clama por uma residência e trabalho para prover sustento para eles. Eu só quero mesmo só uma casa que me dão para me meter lá os meus filhos e me dão um emprego para me trabalhar, para mim não ficar assim também. Quanto à situação da família que reside na Baía de Luanda em época de cacimbo, a administração do Distrito Urbano das Incombotas, através do Departamento de Responsabilidade Social,
garantiu a resolução deste caso. A gente vai sair uma equipa daqui, que é para ir até o local, de forma a ver como é que está a família e, posteriormente, a gente dar os outros passos. Primeiro, começar a falar com o senhor administrador de cada administração, o que é que podemos fazer no sentido de ajudar a família. A família pode ficar descansada? Pode ficar descansada, sim, que a gente vai lá chegar no terreno. Entretanto, até o momento, nada foi feito. Não veio ninguém da administração ainda aqui. Eu estou mesmo aqui, eu não saio à toa. Uma vez mais, deslocamos-nos até a administração do Distrito Urbano das Incobotas para saber até que ponto vai a situação da família Carmona. E por cá, sem dar entrevista, o administrador local garantiu que, a partir da manhã, será mobilizada uma equipa para fazer visita à família Carmona. E um caso que continuaremos a acompanhar. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação voltou a advertir para a necessidade de aposta séria na produção de alimentos. A FAO apela ao cumprimento rigoroso dos programas alinhados para a garantia da segurança alimentar e chama atenção para a valorização da economia azul. No quadro de uma iniciativa global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, foi hoje lançado em Luanda uma plataforma de investimentos na economia azul. O governo angolano entende ser este um momento importante para a adoção de práticas que se traduzam na conservação dos recursos marinhos. É fundamental garantir que o financiamento para a economia azul seja orientado por princípios de sustentabilidade, equidade e respeito ao ambiente. Isso implica na adoção de práticas responsáveis de governança, na consideração dos impactos ambientais e sociais das atividades económicas e na promoção e conservação dos recursos marinhos para as gerações futuras. As causas da escassez e o agravamento dos preços dos alimentos exigem dos governos produtores o aumento da cadeia alimentar. É a pensar nisso que a iniciativa global da FAO, Hand in Hand, ou Mão a Mão, traduzido para português, destaca os progressos dados por Angola para a promoção da economia azul. A FAO enaltece o esforço do governo de Angola por estar a avançar significativamente com a aprovação de instrumentos estratégicos que contribuem para o fortalecimento da visão de crescimento e economia azul. O recente instrumento Economia Azul em Angola, elaborado pelo NIPESMAR, é bastante robusto e exaustivo. Vai facilitar o país a captar investimentos em áreas que criam mais sinergias, aumento da empregabilidade, da renda e bem-estar das comunidades. O aumento da empregabilidade para a melhoria das condições de vida da população é visto pela representante da FAO em Angola como uma das saídas para a redução da pobreza dentro das comunidades. Obviamente este tipo de eventos também estão alinhados por isso, porque estamos falando de populações pescatórias, populações ao longo do litoral marino que também precisam melhorar suas condições de vida. Temos que trabalhar alinhados para o melhor aproveitamento demográfico da juventude angolana. Eu acho que todos os programas hoje em dia em Angola, o que está detrás é mais emprego para a juventude. Então, tanto para o setor pescas como para o setor agricultura, na verdade o que temos que facilitar é mais empregos nestes diversos projetos à juventude. Mais de 63 países recebem suporte da iniciativa Hand in Hand, 20 dos quais participaram do Fórum de Investimento de 2022 que a FAO organizou com doadores e agências de desenvolvimento, e para este ano cerca de 30 países estão registrados para participarem do mesmo fórum. E agora a crise cambial que afeta o mercado e o impacto no setor da indústria nacional. Temos reações sobre as melhores soluções a tomar diante da incapacidade de importação movida pela escassez de divisas. No caso de algumas empresas, as contas já se fazem com despedimentos à vista. A oscilação constante do Kwanza no mercado cambial obrigou ao anúncio da suspensão da produção da fábrica Nocal, ao passo que a ECA do Dondo admite parar as máquinas na última semana deste mês, segundo uma notícia veiculada pelo jornal Expansão. O grupo Castel, que detém as fábricas acima referenciadas, decidiu suspender a produção por tempo indeterminado, devido às dificuldades para arranjar divisas, o que dificulta a importação da maior parte da matéria-prima para a produção de bebidas. A AIA, Associação dos Industriais de Angola, admite que a situação é complicada e acontece pela dependência de importação de matéria-prima. Provavelmente a indústria tem um maior peso
desta degradação da balança cambial, porque está muito dependente de matérias-primas importadas. É algo que há anos nós vimos a chamar a atenção. Nenhuma indústria pode ser considerada competitiva onde podemos ter matérias-primas nacionais e não o fazemos. Portanto, estamos a pagar caro essa situação. A não ser que, muito rapidamente, encontremos aqui uma forma que alguns macroeconomistas com quem nós trabalhamos dizem que a solução imediata é termos 2 câmbios. Um câmbio protegido para a importação de matérias-primas e equipamentos. E um câmbio pesado, se assim se pode dizer, para aquilo que não é o consumo mais direto da população. Com a paralisação da produção destas fábricas, avizinha-se um aumento considerável na taxa de desemprego. Facto que chama a atenção da AIA. Por outro lado, José Severino considera ter chegado à altura de o país produzir internamente matéria-prima para o abastecimento do setor industrial. Porque se formos a ver, a maior parte do investimento feito no país é dependente de matérias-primas importadas. Mesmo que a gente diga que este produto é de produção nacional, se nós formos ver a montante, é matéria-prima importada. Portanto, não podemos ser competitivos. É natural, evidentemente, que algumas empresas hoje digam que com este câmbio nós não vamos conseguir vender os produtos, porque do outro lado temos salários baixos. Sem apontar números e tendo como exemplo a Zona Econômica Especial Luanda-Abengo, o presidente dos industriais de Angola assegura que no país existem muitas fábricas que por esta altura se encontram sem qualquer produção. Não vou aqui especular com o número de unidades que estão paradas, mas são muitas unidades paradas que criam desemprego, criam, digamos, a nossa dependência atroz das importações. Você vai a Benguela e sente isso. Vai a Huila, vai ao Ambo, sente isso, mas sobretudo os 2 polos, Benguela e Catumelo. Há investimentos interessantes do setor privado, mas que agora estamos aflitos com as matérias-primas importadas. O grupo Castel, detentor das marcas em referência, importa milhares de toneladas de matéria-prima para alimentar as 8 fábricas de cerveja instaladas em 7 províncias do país, nomeadamente Bengo, Benguela, Cabinda, Kwanza Norte, Huambo, Huila e Luanda. A queda do Kwanza, que desvalorizou 60% desde o início deste ano, apanhou desprevenidas muitas empresas que operam em Angola e que admitem congelamento de investimentos, agravando o desemprego e as condições de vida da população. Contagem regressiva para a FILD, a Feira Internacional de Luanda. O evento está às portas, com previsões de superar o nível anterior da organização e de atingir o maior volume possível de negócios. A edição 2023 da FILD vai juntar em Luanda expositores nacionais e internacionais. Hoje foi motivo de abordagem na primeira edição do encontro denominado Matabicho Económico. O executivo angolano decidiu adicionar mais 5 anos ao programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações, designando-o como Prodese 2.0. Está alinhado ao Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. Entre as lições tiradas do Prodese 1.0 consta a criação de condições para a melhoria do ambiente de negócios no país. Como é que o Prodese 2.0 pode dinamizar ainda mais o setor real, os nossos empresários, garantir maior flexibilidade através do setor fiscal, do lado fiscal, né? Isto também é um aprendizado que nós estamos a trazer do Prodese 1.0 e que vamos implementar no Prodese 2.0. Em sede do Prodese, em função do Prodese, em função do programa que era o Prodese, nós conseguimos capacitar, estruturar e registrar 105.456 produtores nacionais. Ou seja, é do Prodese. Nós, em sede do Prodese, por exemplo, conseguimos aprovar 4.795 projetos de crédito avaliados em 1,4 bilhões de kwanzas. Se o Prodese 1.0 esteve voltado para a produção nacional, o 2.0 terá como objetivo central a integração dos programas Plana Grão, Plana Pecuária, Plana Pescas e a Reserva Estratégica Alimentar, sem deixar de lado os produtos com selo feito em Angola, lançado em 2022 e visa valorizar mais
à produção nacional. O nosso maior problema tem que ver com as vendas. Não é? Está-se a produzir, mas nós estamos com dificuldade efetivamente de vender. E é claro que o serviço feito em Angola permite aproximar os produtores através da adesão ao serviço feito em Angola e dos vendedores que têm a responsabilidade de comprar a produção através do modelo de comercialização muito assente em termos de pilares concretos. Outro assunto abordado nesta primeira edição do Economic Talk com jornalistas foi a realização da 38ª edição da Feira Internacional de Luanda, considerada a maior bolsa de negócios do país. Esta edição vai contar com a participação de 1.202 expositores, sendo que 128 são estrangeiros de países como a Sérvia, a Alemanha, Portugal e os Estados Unidos da América que participam nesta edição pela primeira vez. Nesta altura decorrem os últimos preparativos deste evento, que prevê reunir na Zona Econômica Especial o setor público e privado de 18 a 22 de julho. O negócio direto já está a acontecer. Já está a acontecer porque nós já temos visitas de 15 províncias e essas mesmas visitas vão ficar hospedadas em algum lugar, vão fazer as suas refeições. Temos mais de 38 empresas prestadoras de serviço certificadas a trabalharem. Mais de 400 empregos temporários já foram criados durante esta fase de preparação da FILDA 2023, que vai decorrer sob o lema Economia Digital, a nova fronteira da economia mundial. E no Dia Mundial da População, que hoje se assinala, voltamos às contas impostas pelo contexto atual. E com reflexões que marcam o dia, no país que tem uma população em franco crescimento e que precisa de acelerar as políticas sociais de desenvolvimento. Em novembro de 2022, a população mundial ultrapassou a cifra de 8 mil milhões de habitantes. O Sistema das Nações Unidas apresentou nesta terça-feira em Luanda o relatório sobre a população mundial, que cresce a um ritmo acelerado por conta das condições sociais no mundo. De acordo com o relatório, a expectativa de vida está a impulsionar grande parte do crescimento populacional. Na verdade, o que o relatório mostra é que há uma tendência global para a redução das taxas de fecundidade, que esse aumento da população global ele é relacionado com as melhorias das condições de vida, o aumento da expectativa de vida, das condições então de saúde, de vacinação, as crianças têm vivido mais, as pessoas têm mais expectativa de vida. Até 2050, a Índia será a nação com mais habitantes no mundo. Nesta altura, Angola terá aproximadamente 70 milhões de habitantes. No âmbito da estratégia de longo prazo 2050, Angola projeta a redução da taxa de fecundidade, passando para 3 filhos por família. Luanda é a província com o maior número populacional. Agora vivem na capital do país mais de 10 milhões de habitantes. Precisamos de continuar a empoderar as mulheres. Continuamos a insistir na educação como um fator de preparação da mulher, das famílias, das crianças, para podermos enfrentar esse novo desafio que temos em relação à reprodução, em relação à criação de uma sociedade mais equilibrada. Os desafios do crescimento populacional são também ligados à economia, são também ligados à saúde, mas a educação deve merecer um destaque fundamental para garantir que possamos introduzir conhecimento, possamos preparar as mulheres, que elas estão em maioria. O crescimento populacional também está associado à falta de ocupação juvenil. A nível da província de Luanda, o governo local promove várias iniciativas de capacitação juvenil com vista ao controlo da fecundidade. Qualquer jovem que queira se empoderar tem que ter formação. E a formação técnico-profissional
pode ser um caminho para o qual temos estado a seguir, temos estado a privilegiar não só iniciativas que o governo tem, mas iniciativas privadas. Temos iniciativas com o sistema das Nações Unidas para criar a aproximação dos jovens a estas fontes de financiamento que podem naturalmente continuar a promover os jovens. Para a ONU, o planeamento familiar não deve ser usado como meta para atingir um determinado número populacional, mas deve servir como ferramenta de capacitação do homem. E no AMBA, os munícipes mostram-se cada vez mais sensibilizados sobre a importância do planeamento familiar. A nossa equipa constatou que é cada vez maior o número de pessoas que mudou a forma de pensar em relação ao número de filhos. Por ocasião do Dia Mundial da População, que hoje se assinala, o custo de vida cada vez mais elevado é apontado como um dos fatores para a redução da população. Outros entendem que a falta de providência leva alguns de forma negligente a aumentar o número de filhos. Tenho 2, gostaria de ter mais 3, se as condições melhorarem, claro. Então, é mesmo importante ter condições, as condições básicas para o sustento de uma criança e depois é só assim pensar em ter mais. Quero ter 2, simplesmente 2, em função da economia do nosso país. Hoje em dia as coisas estão muito difíceis em relação a antigamente. Não podemos trazer as crianças simplesmente por ilusão, porque a prima tem 3, a prima tem 4, em função da nossa economia, para as crianças não sofrerem no futuro. Nem nós, como os progenitores. Gostaria de ter 3 a 4 filhos, para ter um bom controle. Não quero ter mais de 4. E para ter um bom controle financeiro e educativo também. A senhora Graciosa Benguela fala da importância da educação sexual na orientação dos adolescentes. Para trazer um ser semelhante na Terra, tem que ter uma idade própria para o efeito. E aconselhar as famílias, principalmente as tias, devem ter o costume de passar a dar aulas de educação sexual para as meninas, para que elas cresçam com estes conceitos de que o que elas pensam sozinhas, porque uma adolescente praticamente é criança. Quanto ao número de filhos, os valores culturais devem servir de base para a sua determinação. O número ideal para nós angolanos, se falamos de um filho, é loucura. 2 filhos também não deixa de ser loucura, mas no mínimo 4 filhos, no máximo 6 filhos. Para mim é o número ideal que nós poderíamos ter. O planeamento familiar é a melhor prática para evitar sofrimentos e filhos indesejados. Com o planeamento familiar, evita-se filhos, nascimentos indesejados e promove saúde, o crescimento saudável dos bebês. A especialista diz que a tendência mundial é de se verificar a redução da população. A procura é maior, dos serviços de planeamento familiar. Temos essa tendência, atendendo a vida econômica, não é? Também e financeira e tal. A tendência é mesmo de ter poucos filhos. Números atuais sobre a situação no país e visão de combate às grandes endemias. Em destaque. No próximo bloco. E avançamos agora com mais um caso de necessidade de ajuda. Trazemos a história de um menino de 10 anos de idade que sofre de lepra há já algum tempo e que os pais não têm o mínimo de condições para melhorar a saúde do pequeno, por isso pedem ajuda. Os pais do Edmilson Hilário, de 10 anos, que enfrentam várias dificuldades, além da doença do filho, no bairro Tande, no distrito urbano da Baia, no quilômetro 30, explicam como tudo aconteceu e não têm condições financeiras para cuidar da criança que está doente desde 2016. Na infância, ele nasceu com um tumor. Então, fomos até o hospital do Baia. Ali recorreram que não, tem que ir no Capalanca. No Capalanca disseram não, tem que ir mesmo no Maria Pia. No Maria Pia, para onde saiu já
essa situação dali. Tinha muita gente lá. Então, como tinha muita gente, disseram não. Esse tem que ser só penso quente, porque é normal esse caso. Então, aquilo deram por nada. Então, aquilo viemos aqui em casa, fizemos penso quente. Assim que fizemos penso quente, passou. Quando iniciou já a gatinhar, quando iniciou já essas feridas. Recorremos tanto, dessas feridas até passou, os dedos todos acabaram, passou. Então esse ano também de novo inicia as feridas de atrás. Já não temos até possibilidade de como ir se apresentar no hospital, porque também precisa passagem daqui para lá. Não temos como mesmo. Vai fazer 10 anos em setembro, até assim não consegue andar. É só gatinha. Muito difícil. Sofrimento, ele não sente xixi, não sente cocô. Muito difícil. Não tenho condições, não tenho nada. Até é uma casa de controle. Não tenho nada. Só quero uma cura, pai. Se tem pessoa de ajuda, me ajuda. Que eu posso sair como filho dessa situação. Está muito mal. Apesar de padecer da doença há 7 anos, o pequeno Edmilson Hilário tem vários sonhos. Eu quero ser motorista de médico. Quero te curar uma ferida para poder andar. A Comissão de Moradores garantiu que tem dado apoio e que recorreu ao Distrito Urbano da Baia, mas sem sucesso. E é para dizer que este caso está nos comover mesmo muito, está a mexer conosco como mãe. Eu, pelo menos, já dei uma cadeira de rodas, já recorremos na ação social do Distrito da Baia e até agora levaram-me até para o hospital para dar uma ambulância, mas naquele dia não tinha ambulância. Então não conseguiram fazer mesmo nada. A comissão espera que os demais, as pessoas com mais possibilidade, nos ajudam a tirar esse miúdo, que ajudam, porque nós estamos a ver os pais não têm condições. E sobre o caso, a administração municipal de Viana garante que vai resolver o problema da criança e da família. Este é um caso pelas lesões que tem, já o nosso diagnóstico leva mesmo a confirmar que seja lepra, e nós temos que cumprir o protocolo, que significa que nós vamos ter que levar este caso para uma consulta a nível do dispensário que temos, e a partir daí o dispensário naturalmente vai fazer o seguimento deste menino. A área social tem que intervir. Ainda esta manhã nós tivemos em interação com a direção da ação social do município. Estamos a advogar para a preparação das condições para a assistência da família. O bairro Tande, localizado no município de Viana, conta com mais de 8.000 habitantes. Pois está, e seguimos destaques da atualidade internacional no próximo bloco. E ainda hoje, o que diz a União Europeia sobre a posição de Angola no ranking internacional sobre a transparência em combate à corrupção. Eu giro só o jornal, fique ligado a nós, não saia daí, é um até já. Regresso das notícias. Atenção nesta segunda parte para o combate ao VIH-Sida e grandes endemias. A Vice-Presidente da República orientou hoje uma reunião, uma sessão ordinária da Comissão Nacional que avaliou a situação atual do país, que, por sinal, enfrenta um surto da gripe H1N1. Em Angola, um total de 310 mil pessoas vivem com o VIH-Sida. Deste número, 190 mil são mulheres. Os dados foram adiantados pela Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que falava à margem da primeira sessão ordinária da Comissão Nacional de Luta contra o VIH-Sida e grandes endemias, orientada pela Vice-Presidente da República de Angola, Esperança da Costa. Segundo a titular da pasta da Saúde, um dos grandes desafios consiste na inclusão de gestantes seropositivas em projetos sociais. Ainda é desafiante incluir a inclusão das gestantes de mulheres vivendo com VIH-Sida em projetos sociais de empoderamento da mulher implementados pelo Executivo. Portanto, foi feito também um apelo em sede desta reunião da Comissão neste sentido. No caso da tuberculose,
A redução de casos também foi significativa, de 2021 a 2022. Os indicativos mostram que, em 2017, a taxa era de 80 mil casos. Hoje, o número caiu para 69.251. As medidas de prevenção contra a Covid tiveram um impacto muito positivo no controle da tuberculose. Portanto, havia menos mobilidade por força das medidas de controle da Covid, havia menos mobilidade das pessoas e também o uso da máscara ajudou, e para além das medidas e o tratamento assertivo dos pacientes, ajudou-nos a controlar a doença. A malária continua a ser a principal causa de morte em Angola, apesar da redução de 50% entre 2017 a 2019. As atenções das autoridades continuam voltadas no reforço das informações junto das comunidades e na distribuição alargada de mosquiteiros. Aqui, as crianças são as mais afetadas e as que possuem maior taxa de mortalidade pela doença. Continuamos comprometidos para a cobertura, a distribuição de mosquiteiros em 90% das nossas províncias. A abordagem holística deste problema de saúde tão importante no nosso seio continua e foi feita uma análise profunda das ações setoriais para mitigar questões ou o desequilíbrio dos determinantes sociais de saúde e outros que possam continuar a ter um impacto negativo no número de casos de malária que continuam a afetar a nossa população. A tripanossomíase também diminuiu para 44 casos. A meta das autoridades é eliminar a doença até 2030. Quanto à gripe H1N1, até o momento, são 6 casos registados. E na Assembleia Nacional, o dia foi hoje dedicado ao protocolo relativo ao Estatuto do Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos. Os deputados aprovaram, na generalidade, um relatório parecer conjunto e o projeto de resolução de protocolo na perspectiva de alteração. As comissões especializadas da Assembleia Nacional aprovaram nesta terça-feira, na generalidade, com 35 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, o relatório parecer conjunto e o projeto de resolução deste protocolo, que vai à votação final ao plenário no dia 27 deste mês. O documento foi adotado pela 20ª sessão da Assembleia da União Africana, realizada no dia 27 de junho de 2014, na cidade de Malabo, Guiné Equatorial. Até o momento, nenhum país o ratificou, prevendo-se que seja Angola o primeiro Estado-membro da União Africana a fazê-lo, anunciando assim a sua participação nos órgãos da União Africana e, em particular, no processo de estabelecimento deste tribunal. O protocolo visa adotar uma melhor organização do tribunal com uma jurisdição adequada para definir de forma alargada a secção do direito penal internacional do tribunal, incluindo na sua jurisdição penal internacional os crimes de genocídio, contra a humanidade, crimes de guerra, de mudança anticonstitucional de governo, pirataria, terrorismo, corrupção, branqueamento de capitais, entre outros. Os deputados discutiram e aprovaram igualmente nesta terça-feira, na generalidade, o pedido de autorização para a adoção dupla internacional dos menores Guilherme Quiloange e um outro para o menor Messias. A adoção tem como objetivo a proteção social, moral e afetiva do menor, constituindo deste modo entre o adotante e o adotado o vínculo de parentesco igual àquele que liga os filhos aos pais naturais, vide artigo 197 do Código da Família. 2. A adoção é constituída por sentença judicial proferida em processo de jurisdição voluntária nos termos do número 1 do artigo 212 do Código da Família.
Também hoje, e sob orientação da Presidente da Assembleia Nacional, decorreu um encontro com os prestadores de serviços, tendo em vista a preparação da edição 147 da Assembleia da UIP, União Interparlamentar, que terá lugar aqui em Luanda em outubro deste ano. Portanto, Angola é membro desta organização desde 1986, temos honrado os nossos compromissos, são vários os países que se candidatam a receber uma Assembleia desta natureza. Dizer que grande parte das despesas, ou seja, todos os delegados à conferência pagam as suas contas, portanto não vamos olhar para um evento desta grandiosidade como se fosse recair para o Estado esta responsabilidade adicional. É claro que há alguns custos que recaem sobre o país anfitrião. Angola vai ter várias questões que vão ficar para a história. Vai eleger o primeiro presidente da União Interparlamentar Africana, vai ser eleito em Angola. Estamos a trabalhar no sentido de Angola propor a criação de uma nova comissão de trabalho permanente, que será a Comissão de Saúde, tendo em conta as questões relacionadas à saúde, sobretudo dos mais jovens. A União Europeia destaca os avanços que Angola alcançou no ranking mundial da transparência, combate à corrupção e branqueamento de capitais. Como exemplo, é citada a determinação que fez com que o país chegasse hoje à posição 116, ou seja, um salto que corresponde a 47 lugares em relação à posição anterior. Angola está com bons indicadores no ranking internacional de transparência, combate à corrupção e branqueamento de capitais. Segundo a embaixadora da União Europeia em Angola, Jeanette Seppen, entre as conquistas realizadas, destacam-se a lei vigente sobre o branqueamento de capitais, a criação de serviços de combate à corrupção e recuperação de ativos, ação da Unidade de Informação Financeira, captura efetiva de ativos, trabalho do Serviço de Investigação Criminal e dos tribunais e, sem esquecer, a capacitação crescente dos quadros nacionais na generalidade dos serviços. A diplomata disse ainda que Angola evoluiu nas estatísticas sobre a transparência internacional e citou como exemplo o fato de o país ter passado da posição 163 em 2015 para 116 em 2022. De acordo ainda com a responsável da Organização Europeia, Angola foi muito recentemente objeto da avaliação mútua do Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, organização regional especializada nestas matérias e de que o país é membro, tendo esta avaliação visado verificar o cumprimento dos países com as 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional que trata das questões de branqueamento de capitais. O reflexo desses progressos, segundo a representante da União Europeia, resulta da vontade e firmeza demonstrada por Angola em fortalecer-se e proteger-se contra os ilícitos, trabalhando na prevenção e combate à criminalidade. Descoberta no caso das mortes que envolvem seita religiosa no Quênia. Em destaque. A Amnistia aconselha países da África Central e Ocidental a combater a corrupção. O momento agora é para a atualidade internacional. O compacto acontece com o desenvolvimento da Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Quina Santos. Boa noite, Simeão Mundula. Assim que nos acompanha, boa noite. A Amnistia Internacional aconselhou nesta terça-feira os Estados da África Central e Ocidental a combaterem a corrupção e a pararem de perseguir os defensores dos direitos humanos que se manifestam contra este ato. A organização denunciou num relatório lançado por ocasião do Dia Africano de Combate à Corrupção as detenções, assédio e até morte dos defensores dos direitos humanos que combatem a corrupção nos países da região central e ocidental do continente africano. O Dia Africano de Combate à Corrupção foi instituído a 11 de julho de 2017 pela União Africana. Agora, confira outras notas internacionais. 8 membros da mesma família foram mortos pela explosão de uma bomba caseira no centro da Somália. A explosão, que aconteceu no último domingo, é atribuída ao grupo Al-Shabaab.
Um governante local afirmou que o Al-Shabaab plantou uma mina depois de terem sido derrotados durante as operações militares que decorrem na região. O primeiro-ministro sueco disse nesta terça-feira que está feliz com o sinal verde turco para a candidatura da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte. A reação do diplomata surge depois do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ter concordado com o envio do pedido de adesão da Suécia à OTAN. Erdogan pediu à União Europeia para acelerar o processo de adesão da Turquia à instituição como condição para autorizar a entrada da Suécia à OTAN. E em reação à decisão tomada pela Turquia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que ninguém na Europa quer a Turquia dentro da União Europeia. Peskov referiu ainda que, apesar de todas as divergências, a Rússia pretende manter o diálogo e as relações com a República da Turquia. O governo russo assegurou, por outro lado, que está a acompanhar de perto a cúpula da OTAN, que fará uma análise profunda das declarações feitas pelos líderes ocidentais e tomará medidas para proteger a segurança da Rússia. Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão reunidos em Vilnius, capital da Lituânia, para, entre várias questões, superar as divisões sobre a candidatura da Ucrânia à OTAN. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os esforços das Nações Unidas para garantir a implementação da parte russa do acordo de exportação de grãos do Mar Negro ainda não produziram resultados. Lavrov fez esta declaração em uma entrevista coletiva depois de se reunir com ministros das Relações Exteriores do Conselho de Cooperação do Golfo. O governo russo afirmou várias vezes que não vê necessidade de estender o prazo do acordo de grãos para além de 17 de julho, a altura em que termina, por considerar que os compromissos assumidos para remover os obstáculos às exportações russas de alimentos e fertilizantes não foram cumpridos. Cerca de 61 mil pessoas podem ter morrido nas ondas de calor que atingiram a Europa no verão passado, segundo uma pesquisa. A pesquisa sugere que as mortes foram por causas relacionadas ao calor em 35 países europeus e dá conta de que os esforços de preparação dos países para lidar com o calor estão a ficar aquém e devem ser reforçados. A taxa de mortalidade foi mais elevada na Itália, Grécia, Espanha e Portugal. Está contada a atualidade internacional. Kine Santos e Simeão Mundula, boa noite. Boa noite, Janete, e obrigada por estas informações. Estamos juntos, Janete. E mais 12 corpos foram encontrados no caso das mortes que envolvem seita religiosa no Quênia. Com mais destes corpos encontrados, o total de mortos subiu para 350, segundo as autoridades em Shakahola. O número de corpos subiu para 350 depois de, nesta segunda-feira, terem sido encontrados mais 12 cadáveres. Os corpos são de ex-fiéis de uma seita religiosa no Quênia que morreram vítimas da prática de jejum extremo. A ação terá sido orientada aos fiéis pelo líder da seita com a promessa de encontrarem Jesus Cristo. Quase todos os corpos do chamado massacre de Shakahola foram exumados de sepulturas e valas e, depois do início da quarta fase de exumações nesta segunda-feira, o ministro do Interior queniano afirmou que pelo menos 40 novas valas comuns foram identificadas e aguardam abertura na floresta de Shakahola. Até ao dia 27 de junho, havia sido examinados 338 corpos, entre os quais 117 de crianças e os demais de adultos, enquanto 20 estavam em estado avançado de decomposição, facto que não permitiu determinar as idades. Por esta altura, 613 pessoas são dadas como desaparecidas, enquanto o número de resgatados com vida subiu para 95. As autópsias realizadas mostram que, além dos sinais de fome, alguns corpos, especialmente de crianças, apresentavam sinais de asfixia e estrangulamento. As investigações sobre o chamado massacre de Shakahola continuam e até o momento já foram detidos 37 suspeitos, incluindo o líder da seita Igreja Internacional da Boa Nova, responsável pelo jejum, Paul Mackenzie. O banco de leite da maternidade Lucrécia Paim foi hoje reforçado. Mulheres ligadas ao Serviço de Investigação Criminal juntaram-se para um ato de doação de leite. Foram, no total, 20 voluntárias.
Cerca de 20 mulheres voluntárias pertencentes ao Serviço de Investigação Criminal SIC doaram leite humano ao Banco de Leite da Maternidade Lucrécia Paim na manhã de hoje. O Ministério do Interior tem sido um parceiro fiel ao Banco de Leite, uma forma de contribuir para o bem-estar de muitos bebês. Aqui temos senhoras representadas das distintas áreas a nível do Serviço de Investigação Criminal, desde a área operativa, desde enfermeiras, senhoras que diariamente do seu dia a dia do labor estão ligadas às questões criminais e que acredito que com este leite teremos no futuro bons bebês de investigação criminal. A doação de leite materno é fundamental para ampliar a chance de recuperação de bebês prematuros ou de baixo peso que estão internados em unidades de tratamento intensivo neonatais, além de proporcionar um desenvolvimento mais saudável por toda a vida. Com esta parceria do Ministério do Interior, temos tido leite suficiente, não nos tem faltado leite. Mas com certeza que apelamos a todas as mulheres que estejam a dar de mamar para virem doar leite, porque quanto mais leite tivermos, mais leite nós vamos poder processar, fazer o controle de qualidade e distribuir para as outras maternidades e outras crianças que estejam mesmo em casa e que necessitem do leite materno. Esta é a sala de ordenha onde é feita a recolha do leite humano e também é congelado durante 10 dias. E posteriormente é levado à sala de processamento onde é feito o controle de qualidade do leite humano. O leite materno é o alimento padrão ouro para nós, os seres humanos. E a natureza foi tão sábia que cada fêmea tem o seu leite. Nós, os humanos, não damos o nosso leite aos outros animais, mas queremos dar o leite dos outros animais aos nossos bebés, que é completamente reprovável. O bebê que toma o leite materno desde o primeiro dia, nasce, a mãe está bem, põe-se a mamar, até os 6 meses exclusivo, é um bebê saudável, que não vai ter complicações de doenças infecciosas, diarreias, otite. É uma criança que vai ter arcada dentária bonita, ao passo que as crianças que precocemente têm leite artificial são crianças com mais dificuldades, mais problemas, mais doenças. E nós temos como recomendação, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, leite materno exclusivo dos 0 aos 6 meses. Dos 6 meses, introdução de outros alimentos, mas continuar a dar o leite materno até aos 2 anos de idade. Termina aqui a edição terça-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Continuação de uma boa noite. Nós regressamos amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite e passe bem. Boa noite.